Oi, eu sou Alan Dantas e esse é um Papo Reto comigo. É uma iniciativa que eu sempre quis fazer. E aí eu vou elaborar durante essa fala, durante esse episódio, o porquê eu não fiz até agora. Eu acho que talvez possa te ajudar também. Algumas experiências aí que eu tenho tido nas minhas mentorias e tudo mais. E muita gente que eu conheço, que eu gosto, que eu admiro, fala que esse tipo de papo comigo geralmente é muito legal, muito bacana, muito interessante. Eu faço muita mentoria, dou muita aula. E eu tenho um certo problema em falar abertamente, sem estar com a persona profissional, sem estar com o jeitão público, né, ativado, tipo o modo político ativado. Então, esse é um tipo de episódio que eu vou tentar fazer, não sei se eu vou fazer muito mais do que isso, mas com algumas reflexões, com algumas coisas que eu tenho pensado, que eu tenho refletido e que tem orientado o meu trabalho, né? Então, eu trabalho em diversas iniciativas, sou consultor, tenho uma escola digital, sou professor de pós, de graduação e de vários cursos livres, mas acima de tudo eu gosto muito de tecnologia e educação, de como fazer a tecnologia alavancar a vida das pessoas, porque a minha vida foi alavancada por isso, né? Então, quando eu falo em mentorias, eu converso com jovens, eu converso com professores, eu converso com muitas pessoas de diferentes áreas, gestores, donos de empresa, líderes e tudo mais. Tem um tema, tem vários temas na verdade, mas tem um tema que também me afeta muito, e é legal aqui eu me vulnerabilizar, que é quase que o objetivo desse episódio, mas também interagir e fazer essa troca, né? Tem esse medo de se arriscar com algumas iniciativas, sabe? Então as pessoas querem se conhecer, muitas vezes as pessoas querem descobrir aquilo que as deixam alegres, ou pelo menos os seus limites, as suas fronteiras ali, o que não quer fazer, o que quer fazer e tudo mais. Só que muitas vezes as pessoas travam, não só pelo medo da opinião dos outros, mas é um detalhe mais aprofundado aí. As pessoas travam por conta, até anotei aqui para eu conseguir explicar, né? Porque quando você junta vários conceitos, tenta explicar e às vezes não rola, né? É um medo de tentar algo novo e gastar o meu tempo, perder o meu tempo, até eu descobrir que isso não vai dar certo, né? Ou seja, as pessoas acham que ao tentar inovar num Instagram, num hobby, numa carreira nova, num curso novo, elas condicionam, elas significam, né? Dão esse significado para que esse tempo talvez seja perdido porque elas não têm certeza que isso vai dar certo. E aí quando você conversa com essas pessoas, elas não sabem o que significa dar certo. E aí é que começa esse negócio dessa filosofia muito maluca. Muita gente perde a vida inteira tentando entender qual que é a definição de dar certo, tentando entender qual que é o checklist correto que ela deve seguir, quando na verdade não tem, né? Se a gente for pensar em algumas visões filosóficas, algumas definições assim, se você não tem a sua crença, a sua visão de mundo, muito provavelmente você vai encontrar algumas filosofias que falam que não existe significado para a vida, né? O Camus falava muito isso, existem vários livros aí que eu vou mencionar alguns depois que falam disso também. E você vai ter que acabar dando o seu significado para a vida, porque se você terceirizar isso para uma comunidade, para uma religião, para um relacionamento, muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai se arrepender. Porque essa terceirização ela vai ficando pesada, ela vai ficando insustentável, né? E aí, falando um pouquinho de mim, né? Que é o meu exercício aqui, falar de mim, me expor também, para que eu consiga criar essas conexões mais profundas, não só com alunos, mas com colegas, com mentorados, com quem está aí ouvindo. Você talvez possa participar da nossa comunidade, dos nossos debates, né? Trocar com a gente, né? Então eu quero quebrar esse paradigma, um exercício meu de quebrar de que o professor está sempre certo, ou teve um caminho, uma jornada muito regular e muito decidida, muito estratégica. Eu vou contar alguns fracassos e alguns desafios que eu enfrentei e ainda enfrento, né? Então, o pessoal pensa muito que, na verdade, o pessoal não consegue distinguir a diferença entre escolhas enraizadas e escolhas que só vão mudar o teu rumo ali por alguns anos, né? Vou dar um exemplo muito drástico, que eu falo para jovens, principalmente. Você se viciar em droga, se viciar em álcool ou ter hábitos que vão estragar a sua saúde, isso sim vai afetar a sua vida de uma forma que fica difícil de voltar, fica difícil de você retornar dessas decisões. Fica mais difícil, mas não é impossível. Se você toma algumas atitudes sociais, como cometer crime, ser preso, né? Se queimar na região por não ser honesto, por fazer algumas coisas assim, pegar dinheiro emprestado e não devolver, esse é o tipo de decisão que, como dizem aqui, você vai se ferrar.
né? Porque fica difícil de reverter depois. Você pega uma fama, né? Isso realmente existe, não posso dizer que não existe. Uma outra coisa, você querendo ou não ter um filho, é uma decisão que é pro resto da vida. Eu não tenho filho, não tenho certeza, mas eu tenho sobrinhos. E eu vejo as pessoas que realmente, depois que elas têm filhos, as vidas mudam, né, completamente. Só que as pessoas pegam esse extremo e colocam na mesma caixinha de, por exemplo, eu vou tentar fazer um Instagram profissional. Eu vou tentar começar a postar no LinkedIn. Eu vou tentar criar uns vídeos para comentar eventos que estão acontecendo. Eu vou criar um produto digital para eu vender. Eu vou começar a vender alguma coisa da China. Eu vou começar algum projeto meu. Eu vou começar a ser um locutor sobre um tema aqui na minha região que não está sendo abordado. Né? Então, esse tipo de decisão de carreira, esse tipo de decisão de iniciativa, né, que muitas vezes é barrado por conta do medo da opinião dos outros, no final das contas, eu não estou isento disso, tá? Depois eu vou falar do meu Instagram, faz com que muitas pessoas deixem de tomar umas iniciativas muito legais, né? Muitas vezes, eu até fiz um vídeo no Instagram, né? Tem livros que já ajudaram milhares ou milhões de pessoas, que quando você vai ler a primeira edição ou as primeiras edições, tem erro de ordem de página, tem erro de gramática, erro de escrita, mas ainda assim ele foi lá e ajudou, e depois a nova edição chegou com as correções. Então deve ter muito mais gente esperando pela iniciativa que você está querendo fazer, ou pelo menos querendo aproveitar um pouquinho desse processo de aprendizagem que você vai ter se você tentar algo e der errado, do que pessoas que vão focar no erro. Sempre haverá pessoas que vão focar no erro, não tenho dúvida disso. Mas elas não são relevantes, a não ser que todo mundo, né, te diga que você está errado, que você realmente não está, né, que você está efetivamente errado, ou fazendo algo errado, ou criando prejuízo para alguém. Aí você deveria observar o que todo mundo está falando, ou a maioria das pessoas está falando. Mas uma outra pessoa comentando, eu acho que isso não deveria afetar você. E aí vem a velha história da internet não esquece, né? Então, a internet não esquece, tenho medo de publicar alguma coisa e me queimar. Eu também compartilho disso, devo falar. Muitas vezes eu tenho medo de me expor na internet e virar o blogueirinho, virar o coach, ou às vezes, antigamente, agora está mais firme na minha cabeça, mas antigamente eu tinha algumas dúvidas bem existenciais, bem profundas, se eu vou morar aqui, se eu vou morar no Canadá, se eu vou morar na Europa, se eu vou morar na China, eu vou contar mais sobre isso. E isso afetava a minha narrativa de pessoal e profissional. Então eu tinha medo de começar a publicar muito em português, e depois me mudar para o Canadá e ter que reverter isso. Então isso gerava uma preguiça meio que existencial, porque eu estava indeciso sobre elementos muito importantes da minha vida. Então é interessante se entender a ponto de saber pelo menos o que você quer para os próximos 2, 5 anos, que seja, mesmo que não esteja muito claro, mas decisões de é isso que eu quero fazer, é disso que eu quero falar, ou não é disso que eu quero falar, isso é bem importante. E aí, vou falar um pouquinho de mim agora para não fugir da raia, né? Então, eu fiz um exercício, isso é muito interessante, fiz um exercício com o meu mentor, que basicamente uma barra, e aí você coloca todos os eventos relevantes da sua vida em anos ou meses. Então, desde 92 que eu nasci até agora, você coloca todos os eventos que você considera relevante, e aí você coloca se ele é positivo para cima ou se ele é negativo para baixo, e quão positivo, né, com a altura da barra, e quão negativo se você abaixar muito a barra. Né? Então é interessante que eu fui fazendo isso com alunos e mentorados, e a grande maioria não tem muitos eventos. Mas não é porque não existem muitos eventos, é porque a pessoa não parou para refletir o suficiente ainda sobre os eventos da vida. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que, teoricamente, se você pensar em eventos de viagem, de trabalho e tudo mais, fizeram coisas aparentemente menos coisas do que eu, e tem muito mais eventos, porque elas refletiram muito sobre as suas vidas. Né? Então, olha que interessante. Então, eu até recomendo que você faça esse exercício, mas não é o caso aqui agora. E aí, contando, né, sobre a minha vida, fazendo essa reflexão, foi uma reflexão bem dura, de pensar bastante, olhar no meu diário. Eu tenho um diário, acho que desde 2008 eu tenho um diário onde eu escrevo as coisas que acontecem num blog, que só eu tenho acesso, então virou meu diário. E é muito interessante porque você se transfere para aquela situação quando você lê. Né? Esse tipo de mensagem, porque a gente esquece, nossa memória foi feita para nos preservar, a gente acaba esquecendo, então quando você volta é muito legal. Enfim, fiz esse exercício e é muito interessante ver como as adversidades da vida vão ficando menos pesadas, elas vão te afetando menos, né? Então, comecei numa infância, né, bem pobre, bem complicada, cheia de desafio, bastante gente, pouco recurso, né, e pouca conexão. Então foi
já começou negativo para mim. No meu evento já começou negativo, né? Só que, não sei se foi por sorte ou como dispositivo de sobrevivência, o bom humor me ajudou a quebrar os padrões sociais. Então, já desde pequeno, com o bom humor, eu fui quebrando o checklist que todo mundo tinha. Então, eu olhava para as coisas e não criava dependências ou necessidades de, devia ter uma família assim, recursos assim, meu amigo tem computador, também tinha que ter, coisa e tal. E, felizmente, eu e meus irmãos, a gente foi para cima, a gente correu atrás e sangue nos olhos, como diz, a gente correu atrás e construiu nossos destinos, né? Independentemente das dificuldades, dos desafios e tudo mais. Só que nem todo mundo tem essa observação. Tem algumas pessoas que ficam travadas no caminho, tem algumas pessoas que transferem seus significados, seus destinos para comunidades, para relacionamentos, para objetos, para posse, para trabalho, para emprego. E fica muito mais difícil mudar, né? E eu vejo isso no dia a dia, nas aulas, na mentoria, na consultoria. Fica muito difícil mudar porque parece que a nossa definição de realidade fica fechadinha numa bolinha, que qualquer alteração ou adversidade ou contrariação, né, o desacordo, parece que você está quebrando o vidro da realidade da pessoa e ela não quer quebrar isso. E eu vejo isso particularmente muito em grupos religiosos, né? Então, eu tentei ser evangélico por um tempo, vou contar um pouquinho depois, e foi muito interessante que existe esse conceito de não deixe seu filho ir para o exterior porque ele vai perder Deus. Eu acho isso muito interessante, essa questão de perder Deus, né? Tem até música sobre isso, né? Losing my religion, perdendo a minha religião. Eu acho isso muito interessante, porque essa questão de perder Deus, na verdade, ao meu humilde ver, né? Analisando a minha vida e conversando com muita gente, essa questão de você deixar de necessariamente transferir esse significado da sua vida, do seu propósito para aquela comunidade, para aquela crença e começar a construir a sua. Aí tem os desafios de você, quando você começa a construir a sua, né? Igual o pessoal fala, toda vez que você adquire conhecimento, você perde algum paraíso. Então você corre o risco de, nessa transição de criar o seu próprio significado, você se perder. Isso acontece sim, né? Que é o que a gente fala, das drogas, né? De relacionamentos que não vão te ajudar, talvez ter um filho não planejado, vícios e, enfim, diversas outras coisas. Você realmente, quando você toma autonomia, você corre o risco de estimular ali as suas partes mais obscuras da sua personalidade, da sua psique e tudo mais. É um desafio, mas dá para superar também se você tiver valores básicos, né? Então a diferença é você ter seu propósito, sua definição de realidade através de uma comunidade, de uma crença. Outra coisa é ter seus valores, né? Só porque eu não sou de uma determinada religião, não significa que eu não possa utilizar de seus valores, né? De seus mandamentos, entre aspas, né? Que são quase que universais, quase que bom senso, né? Enfim, e aí na minha infância de bom humor, fui ressignificando muita coisa, fui sendo curioso, fui não concordando, né, que tem muito a ver com o livro, qual que era o livro do Camus? Era do Sísifo, né, a jornada de Sísifo, aquela coisa é um mito, né, uma história ali, uma alegoria, que fala que Sísifo sempre tinha que subir com a pedra e na hora que chegava no topo, ele voltar, a pedra caía, ele tinha que ir lá e pegar de novo, né. Então muitas pessoas querem resolver a vida, querem dar final na vida, quando a gente fala em videogame, né? Então, eu vou subir com a minha pedrinha lá e eu quero arrumar um jeito de escorar essa pedra para ela nunca mais cair. Ou seja, eu quero ficar rico e não precisar mais trabalhar. Não quero mais pensar em existencialismo, em propósito em vida. Eu só quero curtir a vida, quero ficar de boa na minha, ou então ligar o automático e fazer meu trabalho, receber meu salário e, como diz a galera, é nóis. Só que não é bem assim, a vida vai cobrar, né? A vida, nas fases dela, vai acabar cobrando, você vai acabar subindo na pirâmide de Maslow, vai sair da necessidade básica só de sexo, de bebida, de sede, de fome, o que for, e conforme você vai envelhecendo, ou vai tomando pancada, ou vai ficando sozinho, você começa a notar que você precisa de mais, né? E aí você vai voltando, a pedrinha vai voltando em vários elementos, não só profissionalmente, mas intelectualmente, filosoficamente, religiosamente, espiritualmente, que seja, né? E eu viajando aqui e tentando correr das minhas próprias reflexões pessoais, né? Então, falando da infância, sem a noção, né, do meu lugar, então muitas vezes eu ouvi na minha vida, esse cara não sabe o lugar dele, né? Então eu meti a cara em vários projetos, meti a cara em jovem embaixador, virei jovem embaixador sem saber o que era, fui lá, meti a cara, descobri o que era, fui aprendendo e tal, fui para os Estados Unidos,
conheci Hillary Clinton, conheci muita gente legal e fui metendo a cara e perguntando, sem noção total, aquela inocência total da criança, tipo o Pequeno Príncipe, sabe? Que é um outro livro bom para se ler, ou assistir, ou pesquisar na internet, ou ouvir. E nessa inocência toda, fui metendo a cara, quando eu vi, eu já estava trabalhando numa multinacional, gigantesca, né? E sempre metendo a cara, era até o cara, hoje olhando para trás, talvez eu era até o cara chato, porque se a oportunidade não existia, eu ia lá e perguntava se ela existia, e criava oportunidade, tipo, sem noção total, inocência total. E nos andares da vida fui demitido dessa multinacional, que é uma coisa que eu falo a fundo dentro da plataforma lá, que eu falo na parte de mentoria, de consultoria da digital, mas eu falo muito disso. E nessa falta de noção, eu peguei essa multinacional como cliente. Eu abri uma empresa, não sabia como é que abri um MEI, criei uma ementa de treinamento, como eu já era dessa empresa, comecei a conversar com alguns contatos, que a parte legal das boas decisões é que você deixa um legado, né? E através desse legado, e através dessa aparente falta de noção, propus de começar um projeto de treinamento dos jovens da minha cidade, Hortolândia, para que trabalhassem nessa multinacional, né? Sem noção alguma. E, consequentemente, já comecei alguns outros projetos, da aula de inglês, e logo virei coordenador pedagógico da Wise Up, uma escola bem bacana. Fui aprendendo muita coisa e fui sendo domado pela vida, né? Criando noção da falta de noção que eu tinha, fui criando noção através das pancadas, né? Então, muita pancada, muita falha, muito erro, muito aprendizado, muita desorganização, que eu aprendi com a minha coordenadora da época na Wise Up, né, a me organizar mais, aquela coisa da mente agitada, aquela loucura, e vamos fazer, e vamos para cima. E minha cabeça foi sendo domada na paulada, literalmente, tá? Então, errava em aula ou errava em algum processo burocrático, ia aprendendo, né? Emissão de nota, criação de coisa, reunião, como me vestir para lidar com diretores de uma multinacional, já não era mais o funcionário da multinacional, eu era um prestador de serviço, né? Então, todos esses aprendizados foram agregando muito, eu com 19, 20 anos já estava com a cabeça estourando, né? Beleza. E aí, montei minha escola de inglês, e um método para brasileiros, fui viajando, fui conhecendo, fui explorando vieses cognitivos, design instrucional, né? Saí da Wise Up, comecei minha própria escola de inglês, ficou muito legal, tinha inglês in company, bastante dinheiro, bastante coisa legal, só que aí eu acho que a mente expandiu tanto que eu senti o vazio da pirâmide de necessidades de Maslow, que geralmente você sente lá nos 40 anos de idade, eu senti com 22. Falei, cara, eu vi bastante coisa, viajei, expandi, tipo, dá pra ver que de onde eu saí, da pobreza que eu saí para onde eu tô agora, eu tô muito legal, os meios, as pessoas com quem eu me envolvia, os assuntos que eu conseguia desenrolar, estavam muito mais superiores, só que eu queria mais, tava com mais sede ainda, eu queria ver como eu podia não só mudar a minha vida, mas começar a mudar a vida dos outros. E olha, parece papo de coach, gente, mas na boa, não é. Quando você chega num certo nível, você fala, cara, não, eu quero usar o meu tempo para ganhar dinheiro, que é muito bom, para viajar, para fazer o que eu gosto, mas eu também quero que isso afete outras pessoas, quero me comunicar com outras pessoas. Pode ser algo meio egocêntrico, talvez um psiquiatra, alguém explique talvez como mais algo egocêntrico, de querer atenção, de querer contar a própria história, quem sabe, eu estou sofrendo aqui para contar essa história para você. Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal, porque faz a diferença na vida das pessoas, eu sei que está fazendo. Né? Então fui, escola de inglês, aí como eu disse, tentei ser evangélico, tentei conhecer novos grupos, sem noção nenhuma também, né? Já tinha vivido uma vida, já tinha feito várias coisas que são consideradas erradas pelos evangélicos, tentei, foi muito estranho, não vou mentir, mas fui lá, segui a regra por um aninho, segui bonitinho a regra e foi um fracasso. Posso dizer hoje que foi um fracasso. Não era para mim, de forma alguma. E nessa, juntou esse fracasso, que é o evento negativo, né, de tentar entrar numa comunidade e não ter rolado, mais esse vazio de propósito, e a vontade de viajar, de conhecer o mundo, que eu já conhecia isso em mim, que eu viajei um pouco e vi que isso me muda, me ajuda, me anima. Muito difícil, uma das decisões mais difíceis foi fechar negócios que estavam dando dinheiro e dando reputação. Eu estava me comunicando com políticos para definições de projetos locais, de ajudar a fazer lei, de implementar coisas. Estava muito legal, muito divertido e a remuneração estava legal. Só que eu notei que se eu continuasse naquela trajetória, o multiverso que eu estaria construindo ali, né, pensando em multiversos, né, a realidade futura, o Alan futuro que eu estaria construindo ali não era o que eu imaginava que seria ideal. Eu não sabia qual seria o ideal, mas o ideal não seria um cara
fixo, enraizado numa comunidade, comprando casa já, sem ter morado fora por muito tempo, sem ter a possibilidade de fazer negócios em outros lugares e começar, já estava pensando, contratando gente pra caramba, pensando em financiamento, pensando em BNDES, e essas atitudes sim começam a te amarrar num lugar. Pensando muito, pensando tanto que minha cabeça quase estourava, fechei. Devolvi o dinheiro de quem tinha pagado a mensalidade, fechei com os professores, tentei pagar o resto dos salários, tentei ser justo, foi muito difícil, uma das coisas mais difíceis na minha vida, fechar algo que está funcionando, que está muito bacana. Pareci louco, né? Tava dando aula numa escola adventista, numa escola evangélica. E parei com isso também, e mais louco ainda, porque aí você tá na comunidade, tá começando a ser aceito naquela comunidade, e você encerra tudo isso, meio que se desvincula de tudo isso, para ir pra China, que é meio que comunista e que a galera não gosta, né? Então foi duplamente difícil, foi muito louco, tive crise de ansiedade. Chegando na China foi muito maluco, tive que quase, eu acho que tive uma crise de pânico, de escurecer tudo assim, de não enxergar direito, mas morar na China foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, porque eu quebrei todo um tabu, né? Aquela questão do mito da caverna do Platão é muito forte sobre o Oriente, né? A gente ouve as notícias daqui que estão enviesadas sobre a opinião política daqui, política de direita, política do Ocidente, né? Então, quando você vai lá para o Oriente, você vê o que está acontecendo lá, é sensacional. Sua cabeça muda completamente. Eu não sou pró-China, não tenho favoritismo com a China, só que eu tenho que falar muito da China, por quê? Porque é tão diferente a realidade de lá com o que estão falando aqui, que eu acho até um crime um jovem não saber das possibilidades de trabalho, de estudo que tem na China. É um crime isso, né? E tudo por conta de vieses políticos e religiosos, né? Que criou-se muito esse viés negativo com países mais de esquerda ou que aparentam ser mais ditatoriais, que não usam dessa nossa, entre aspas, democracia do Ocidente, né? Até os religiosos pegaram um certo ranço porque usaram essa narrativa para influenciar eles. Então eu acho um crime influenciar a percepção de tanta gente assim sobre um negócio que poderia ser oportunidade de mudança de vida de várias pessoas, né? E motivação de várias pessoas. Bom, tô lá na China, olha que loucura. Quebrei minha cara na China pra caramba, aprender a cultura, aprender a língua, né? Me virar com a comida, me virar com a internet bloqueada, bastante coisa ruim, mas muito mais coisa boa, né? Então, tirando todo esse... Você vê, tudo tem um sofrimento, tem uma troca ali, né? E lá eu usei o conhecimento de design instrucional que eu tinha da época que eu tinha escola de inglês, da minha pós e tudo mais, para começar a criar uns programas que foram revolucionários, assim, tava dando palestra, tem muita experiência legal de treinamento de professor, de coisas muito legais, e conheci uns russos lá, que ao voltar para o Brasil na pandemia, que também foi um evento negativo, mas não foi tão negativo assim, eu voltei na pandemia para visitar, então eu deixei todas as minhas coisas na China, e ao voltar só com uma mochilinha para visitar no Ano Novo Chinês, né? Bateu a pandemia e eu tive que literalmente recomeçar do zero. O bom é que eu não tinha dívida, não tinha nada. Mas recomeçar do zero, peguei um pouquinho de dinheiro investido que eu tinha, comecei a reinvestir, aproveitei as quedas ali da bolsa durante a pandemia, consegui levantar uma grana e voltei do zero. Do zero. Tinha um dinheiro guardado na China, tinha muita coisa, tinha equipamento, coisa de podcast, câmera profissional, bastante coisa, moto, muita coisa, e dinheiro guardado, como eu disse, e ficou tudo lá. Então foi uma queda, mas olha que legal, não foi uma queda tão negativa, porque na minha opinião a pandemia nem me levou no fosso negativo, foi tipo beirando o negativo, eu saí de um belo positivo para um negativo. E isso é muito favorável, esse é um aprendizado que você leva para o resto da vida. Beleza, conheci esses russos, e quando eu voltei para o Brasil, esses russos, de contato para contato, de experiência por experiência, acabei entrando na EBAC. Essa experiência com os russos me favoreceu muito na EBAC. Rapidamente já comecei a desenvolver muita coisa, comecei a improvisar lá e mesmo trabalhando remotamente a gente construiu uma coisa que é sensacional. Talvez você até me conheça pela EBAC. E a EBAC me deu plataforma para várias outras coisas. Beleza. Estou resumindo aqui mais ou menos. Só que nessa de estar aqui no Brasil, eu tinha meu status de residente no Canadá, que estava com essa ideia de morar no Canadá há um tempo, de ter negócios no Canadá, que acabou virando verdade. Fiz consultoria no Canadá, tenho uns projetinhos ainda que estão em desenvolvimento no Canadá, mas estou aqui no Brasil agora. Então imagina, você gasta um dinheiro,
Você faz todo um trabalho, muita documentação, muita prova, muita visita à Polícia Federal, consulado e tudo mais, para você ter esse documento. Ah, não está aqui, senão eu mostraria. E você não sabe se vai usar ou não. Mas a experiência de tirar esse documento e ter esse documento afeta a minha vida hoje, positivamente. Porque eu posso ter clientes no Canadá, posso entrar no Canadá, posso fazer várias outras coisas. Mesma coisa, cidadania italiana. A gente tira achando que vai resolver a vida, que vai lá para a Itália, vai para a Europa, vai fazer pós na Europa, mestrado na Europa. Mas não necessariamente eu vou usar tão cedo. Mas tê-la pode me ajudar em várias coisas, em vários cenários. O processo de tirá-la me ajudou também bastante em pertencimento histórico, né? De revisitar a história, conhecer quem era o pai da minha avó, o avô da minha avó, quem veio para a Itália, como veio, como é que foi, né? Então foi muito interessante. Então veja que não tem história perfeita, tanto é que eu queria chamar esse papo reto aqui de vida imperfeita, caminho perfeito. A jornada do autoaperfeiçoamento. Né? Tem vários nomes aqui, mas eu estava pensando em caminhos imperfeitos. E eu me inspiro muito no podcast Metadoxos do Marcelo Cardoso. Né? Eu estou até pensando, será que eu coloco uma musiquinha igual ele faz no Metadoxos? Será que eu coloco só som? Será que eu deixo vídeo? Não sei, queria ouvir. Se você chegou até essa parte, conta para mim que você faria. E aí, para encerrar, 26 minutos, hein? Para encerrar, eu queria falar de referências pontuais. Né? Então, você está aí travado, com medo de se queimar, com medo de não seguir uma linha, uma trajetória, de não seguir a opinião dos outros, ou um checklist ou algo do tipo. Eu recomendo que você se exponha a essas literaturas. Eu confesso que algumas eu li, algumas eu ouvi, algumas eu só conheço de tanto conversar sobre. Né? Então, primeiro, o podcast do Marcelo Cardoso, Metadoxos, um cara muito experiente, né? Aprendo muito lá no podcast dele e ainda quero um dia fazer, quem sabe, uma das formações dele, porque ele traz muito essa revisitação da relação do ser humano com o trabalho, empresas com propósito, empresas comunitárias e tal, que eu acho muito legal, que ele foi diretor de várias empresas legais, então ele traz essa pegada, várias referências boas, todo podcast dele ele traz referências de autores, de palestrantes que vale a pena pesquisar, toda vez que eu pesquiso é uma explosão na cabeça. E é um ponto que a gente está hoje, né? Muita gente corre da filosofia e eu estou voltando para os clássicos, eu estou relendo, lendo coisa nova, tentando me aperfeiçoar nos clássicos, porque eles nunca foram tão relevantes. Quando você olha para toda a construção da filosofia, até chegar no Karl Marx, que é outro cara, que eu não sou de esquerda, não sou comunista, não sou socialista, não sou nada, mas a revisão do Capital, né, do livro Capital, ela deveria ser obrigatória. E ela deixou de ser obrigatória por quê? Porque ela faz com que as pessoas quebrem uns paradigmas, saiam de umas caixinhas, saiam de algumas matrizes, que talvez algumas pessoas que estão no poder não queiram. Olha eu sendo revolucionário, conversa de boteco. Tá, então, voltar para os clássicos. E aí eu separei alguns agora. Aqui, ó, o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né, que é, você está aqui agora. Né, e é uma coisa que para mim é muito difícil. Você está aqui agora. O que você pode fazer agora para ou resolver problemas que você tem? Então vamos priorizar aqui. Eu tenho problemas. Então problemas que afetam a minha produtividade. Então eu moro com meu pai. E meu pai é barulhento, meu pai não me dá espaço, eu não consigo mexer, não consigo criar um estúdio desse porque eu moro com meu pai. Como é que eu resolvo esse problema? Então vamos criar uma série de problemas que precisam ser resolvidos, transformar eles em projetos. Então se eu fizer um curso ou se eu trabalhar em tal lugar, talvez eu consiga aí alugar uma coisinha, ou ir morar com a minha avó, ou morar no fundo da casa da minha avó, sei lá, morar com um amigo por algum tempo, dividir casa com alguém, morar numa república. Essas exposições, esses projetos, quando você faz na moral, faz na boa, sem brigar, você vai ter sempre a oportunidade de voltar. Mas aí você consegue testar para ver o que está te afetando. Né? Então, resolver problemas. Resolvi meus problemas, o poder do agora. Olha para o agora e fala, cara, quais são meus problemas? Se você não sabe, pede ajuda, chama a gente. Tem muita gente aí na internet, muita gente no Instagram que tá louco para trocar uma ideia, te mandar um áudio, conversar. Tem grupo no Discord, tem grupo no Reddit, tem grupos de várias coisas aí. Que você pode entrar e simplesmente ler a história de algumas pessoas e falar, cara, a história desse cara é parecida com a minha. E tem o ChatGPT, que eu não recomendo para conselhos existenciais e psicológicos, senão você cria um outro problema no futuro. Mas numa última necessidade, pode resolver o seu problema. Então, o poder do agora. Olha para o agora, imagina potencial futuro, mas aí, olha esse potencial futuro, mas não faça igual o Moby Dick. Até anotei aqui, não faça igual o Moby Dick. Então, o filme, tem série, tem livro, tem tudo sobre o Moby Dick, que é essa obsessão humana.
né? Então, beleza. Eu sei que eu preciso ter uma casa, eu sei que eu preciso ter uma esposa, um marido, o que seja, parceiro, alguém na minha vida. Mas se isso virar sua única obsessão, igual o cara caçando a baleia, o Moby Dick, muito provavelmente você está perdendo algumas oportunidades, perdendo algumas coisas, né? Eu vou falar de mim mesmo. Quando eu estava na minha época de tirar o meu PR, de tirar minha residência para o Canadá, eu abandonei todo o resto. Não criava conteúdo, trabalhava no que eu tinha que trabalhar, guardava dinheiro e era só nisso e ficava Canadá, Canadá, Canadá. E eu deixei passar várias oportunidades de ser sócio de empresas bacanas, de investir em empresas bacanas, de investir meu tempo, né? De investir meu dinheiro e de investir e de criar laços, de criar relacionamentos. Porque eu estava tão focado em ir para o Canadá e falei, não, minha vida aqui no Brasil já era. Sabe aquela coisa do eu sou estrangeiro, sou chique? Passei por isso também. Todo mundo passa. E eu fiquei tão focado nessa que a realidade, o poder do agora, né, para mim ficou de lado. Dane-se o agora. O agora não importa, porque o que importa é quando eu estiver no Canadá, quando eu estiver morando lá. Né? E eu perdi muita oportunidade. Então, assim, eventualmente eu posso morar no Canadá. Não tem problema nenhum. Eu tenho esse direito agora, e mesmo que eu perca esse direito, se eu ficar, sei lá, quantos anos sem entrar no Canadá, eu posso renovar esse direito. Só que eu preciso viver no agora, né? Que é o que eu estou fazendo há alguns anos já, tá? Então, ó, olha a diferença entre o poder do agora e Moby Dick, que são as referências que eu estou trazendo. Aí tem o Albert Camus também, que fala do mito de Sísifo, mas o mito de Sísifo vai além do Camus, então você pode só ler na internet, você pode procurar, né, que é aquela coisa do cara ter um propósito, ele vai na pedrinha, sobe, quando ele acha que tá lá, beleza, a pedra tá no topo, ela cai de novo e você recomeça. Quando você entende que a vida é isso, a vida é trabalho, a vida é correr atrás, não vai ter um momento de plenitude, de felicidade, de falar, puta, eu sou feliz para sempre. Quando você entende isso, quando você saca isso, aí você destrava uma alegria, uma satisfação, uma felicidade que é sem igual. Né? Que felizmente eu posso dizer que eu vivo em grande parte dos momentos nisso. Né? Tem hora que tem queda, igual eu machuquei minhas costas mesmo. Fiquei pé da vida porque eu não consigo fazer exercício. Mas é a vida, né? É a pedrinha, subindo e descendo, sempre tentando ser uma pessoa melhor. E aí você tem que entender qual que é a definição, a sua melhor definição do que é ser uma pessoa melhor. Né? Para algumas pessoas, ser uma pessoa melhor é ser mais rico, não tem problema nenhum. E aí tem o Mindset, um livro muito legal, que é tipo, Mindset é uma palavra que está caindo em desuso, e eu fico bravíssimo com o coach, com esses caras do Instagram, porque eles estão estragando, talvez ajudando no longo prazo, mas no curto prazo, atrapalhando o desenvolvimento de muita gente, porque eles pegaram termos que são muito bacanas, ferramentas que são muito legais e distorceram elas. Né? Então você pega PNL, programação neurolinguística, você pega a palavra mindset, o conceito de mentalidade de crescimento e mentalidade de escassez, são excelentes coisas para você assim, ó, pum, destravar a tua vida. Você simplesmente olhar, cara, vou olhar para o meu relacionamento, vou olhar para a minha empresa, olhar para o meu trabalho, olhar para a minha relação com o meu cachorro, com a minha mãe, com o meu pai. Eu estou tendo uma mentalidade aberta, uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade de escassez? Quando eu olho para os tipos de mentalidade que eu tenho mentalidade de vítima, mentalidade de criador, mentalidade, né? Tem vários tipos, níveis de estados mentais. Quando você entende isso, fica muito fácil de ajustar a sua vida. Não vai ficar num positivismo tóxico também, que tudo é bom, tudo é bacana. Não, tem que ser realista. Mas o mindset é uma coisa muito legal e esse livro fala disso, tá? Tem um que eu não li, mas estudei muito, ouvi, que é A Arte da Felicidade, do Dalai Lama e o Howard Cutler. E A Coragem de Ser Imperfeito é muito legal. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Basicamente é o que eu estou tentando fazer aqui agora, que é o quê? O seu caminho vai ser perfeito para você, mas muita gente vai olhar de fora e através das lentes dessa pessoa, ela vai falar, putz, esse cara é maluco, putz, esse cara é instável. Né? Claro, tem um certo nível de feedback que é legal você olhar. Né? Nós, seres sociais, nos moldamos a partir do feedback dos outros, mas vai ter sempre um feedback estranho, vai ter sempre uma tia maluca que vai achar que você é doido, né? Sempre. E a coragem de ser imperfeito é isso, você fala assim, cara, tô de peito aberto aqui, quero ser melhor, claro, você não vai abrir muito o peito, senão o cara pega seu coração e vai vender no mercado, né? Mas é essa questão de tô tentando, vou tentar ser o meu melhor, tenho meus limites, tenho minhas imposições, meus posicionamentos, mas estou aqui, cara, quero ser melhor, sei que não sei disso, talvez eu saiba mais disso do que eu ache, mas eu estou aqui para aprender, e quando você se abre, as pessoas tendem a se abrir mais também. Algumas vão tentar abusar, já passei por isso,
Mas aí você consegue cortar rapidamente e aprender com esses abusos também, tá? Classiquíssimos. Alice no País das Maravilhas tem uma frase que eu gosto muito, né? Fala de convenções sociais, de bichos estranhos, né? E tem até uma associação depois com Star Trek, com Rick and Morty, que eu gosto muito. Tá aqui, ó. Tá aqui atrás, se você estiver assistindo, tem a cara do Rick, que já caiu no chão uma vez, limpando aqui, tá até quebrado. Mas essa coisa de ver o diferente, de quebrar paradigmas, de ver diferentes dimensões, realidades e tudo mais, vem desde lá de Alice no País das Maravilhas, que muita gente subestima, mas é praticamente um filme da Matrix. Quando você entende esse negócio de quebrar, né, a realidade, que tem uma frase que ele fala que sempre, desde pequenininho, me marcou, que é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, quando você está no modo Zeca Pagodinho, que é difícil de equilibrar, né? Então, ou você está super controlador, ou você está Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Mas quando você não sabe exatamente quem é você, como você se posiciona no cosmos, né? E quais são os seus valores, qualquer coisa que aparecer vale, né? Que é uma coisa que eu falo muito com meus mentorados, que é essa coisa do beleza, quero construir, quero ser multidisciplinar, quero ser resolvedor de problema, quero ser agente de transformação. Começa um projeto bacana e tal, primeira adversidade, primeiro problema, já quer quebrar tudo, não quer conversar, já quer sair, e aí a primeira oferta para ganhar R$100 a mais, numa empresa que talvez seja mais tóxica ainda, a pessoa sai. Eu não estou criticando a pessoa, viu, queridos mentorados, se você está assistindo isso aqui, ou ouvindo isso aqui, não é uma crítica a você. É uma crítica à falta de aprofundamento que a nossa sociedade está tendo. Então, às vezes a gente olha para ideais, para valores, né? Coisa bonita, o cara trabalhando com ONG, que coisa bonita, o cara dando aula, que coisa magnífica, o cara ganhando dinheiro no digital. E a gente imagina que é muito fácil, né? Então, por exemplo, tem gente que vê alguém faturando 200 mil, 1 milhão, que seja, no digital, mostra o print do faturamento, mas você não sabe quanto que ele gastou para faturar isso. Né? Tem um imposto, tem um anúncio, tem as pessoas, tem o pagamento da plataforma, tem os terceirizados, tem um monte de coisa. Tem gente que fatura 1 milhão só para ter o print, para ensinar você a vender curso. Né? Então, quando você quebra esses paradigmas, né, tem gente alugando Ferrari por minuto para tirar foto na Ferrari, para dizer que está viajando em Orlando de Ferrari. Não tem problema nenhum, mas se você sabe disso, você fica menos propensa a falar: nossa, a vida dele é sensacional e a minha é uma bosta. Tem gente, isso eu já vi pessoalmente, conheço pessoas que já interagi pessoalmente falando que fizeram isso. Alugam um jatinho por minuto. Então tem uma fila, o cara paga R$100, sei lá, R$200 por minuto. Você entra, senta e tira uma foto, tipo assim, preparando para ir viajar. Gente, olha isso. Então esses são conhecimentos que são interessantes de você ter, para você notar que talvez a sua vida seja muito melhor que a de muita gente que está postando pra caramba, só que sua vida pode melhorar ainda mais. Se você se conhecer cada vez mais, entender seus valores e conhecer mais gente, conhecer mais oportunidades. E aí, para encerrar, para finalizar aqui as sugestões, né, tem um que eu não li, mas que eu acho que é muito legal, a história de Santiago lá no Alquimista, né, do Paulo Coelho. Já ouvi, já vi muito cortezinho, já vi muito podcast, já vi muita revisão desse livro, mas ainda não li. Um que eu não li também, Crônicas de Nárnia, mas já vi muita revisão, ouvi resumos, é muito legal a proposta. Rick and Morty eu já assisti muito, eu acho muito legal de ver, se você olhar com uma lente ali bacana. E o Pequeno Príncipe, que é a pegada da inocência, a pegada do novo, do diferente, tal, que vale muito a pena quando você olha com esse olhar de redescobrimento, né, de você se redescobrir de dentro para fora e se entender, né, gente? Minha meta com esses papos retos é não só falar um pouquinho da minha história também e trazer referências e falar das viagens que eu viajei por todos os continentes e tudo mais, mas é tentar me aproximar, né, porque isso vai estar dentro também da plataforma do Digital Mais, tentar me aproximar dos mentorados. Porque eu estou notando, eu com 31 anos, tenho muita história para contar, muita coisa legal, estou bem contente, bem satisfeito. De vez em quando tem insatisfações, tá, gente? Não é satisfação plena, não é Casas Bahia, né? Qual que é a satisfação total? Não tem, mas, enfim. Mas não tem satisfação plena o tempo todo, mas tem estrelas do norte. Você tem valores e você tem objetivos e você sabe quem você é. Então, se a casa cair completamente, você dá uma sacudida aqui e fala: cara, bora. Puta, é chato, fica uma semana mal, mas você vai embora, né? Então é muito mais fácil você se equipar enquanto você pode,
pensar em projetos paralelos, se desenvolver, correr atrás, do que você esperar algo ruim acontecer para aquela queda dos eventos, né? Ó, cair completamente, aí você demora muito mais para levantar. Alguns, infelizmente, às vezes nem levantam dessa queda, né? Já trabalhei com pessoas em situação de rua e muitas histórias assim de, eu era CEO de uma empresa, estava voando e tal, aí mulher largou, a empresa faliu, eu caí na droga e não consigo mais sair, né? Então acontece. Não estou dizendo que esse é o destino de quem não se aperfeiçoa, de quem busca autoconhecimento, mas é um risco. E ao invés de fugir de risco, ao invés de fugir do medo, né, da situação ruim, por que não almejar, voltando para o mindset, por que não almejar a melhor situação, a situação ótima, né? Que é uma situação onde você está autônomo, você está compreendendo o que está acontecendo ao seu redor, está tomando decisões conscientes, não está ficando rico de imediato, mas está vendo ali que a gordurinha das suas economias estão aumentando, está tendo a oportunidade de interagir com pessoas diferentes, conversar, discutir ideias relevantes, né? Ao invés de falar dos outros, começar a falar de ideias, uma coisa que muda a vida da gente. E eu acho que esse é o caminho, galera. Vou tentar aperfeiçoar esse modelo, porque estou com vergonha de publicar esse negócio de falar bem abertamente, assim, não é muito a minha pegada pública, mas vou publicar. Um abraço para os amigos que me estimularam, muita gente falando, faz, pô, legal, se não der, se apaga. E a proposta é essa, a proposta é exatamente essa, tentando algo novo. Desperdicei aqui, vamos dizer, 40 minutos gravados, uns 20 minutos escrevendo umas anotações aqui, então desperdicei 1 hora, se eu desperdicei, né? Desperdicei 1 hora da minha vida, mas eu tenho certeza que relembrar essas coisas e falar disso no vídeo vai despertar alguma ideia, alguma coisa, algum conteúdo que vai me trazer um projeto, que vai ajudar alguém, que vai me trazer uma ideia, vai trazer um aluno novo para minha plataforma. E assim eu estou satisfeito pra caramba. E você? Responde aí, comenta aí pra gente interagir melhor. O que te faz ficar satisfeito? Quais são os seus valores? Quais são suas fronteiras? Quais são os seus limites, seus posicionamentos? Você já sabe? Talvez não é uma coisa que você queira compartilhar no comentário, mas se você já sabe, e se você é aluno ou mentorado, está lá na plataforma, compartilha com a gente ou manda lá nos formulários, que vai ajudar muito a gente a pensar em conteúdo e também pensar nas mentorias coletivas, pensar nas discussões, nos workshops. A gente quer muito conhecer você e essa é uma tentativa de que você me conheça mais também. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí, vamos que vamos. E até a próxima. Esse é o, vamos chamar de Papo Reto com Alan Dantas. Vamos ver se o nome pega. Um abraço.